servas e os servos, homens de Deus. Vamos bater palmas pela glória. Louva a Deus pela vida dos nossos papais, louva a Deus pela vida das nossas mamães. Sem a vossa presença, também não teria como eu ministrar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Faz tempo que eu não prego no domingo, mas a graça do Senhor nos alcançou e nós uma vez estamos aqui. Amém. Acho que parei no mês de setembro de ministrar, mas a graça do Senhor nos alcançou e estamos aqui. Durante a semana, a partir de segunda-feira, nós pregamos e estamos a pregar debaixo de um tema que é Cristo em nós. Aleluia! Amém. Cristo em nós. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Nós temos a esperança da glória porque Cristo está em nós. Sem a pessoa de Cristo Jesus, nós não iremos para os céus. Sem a pessoa de Cristo Jesus, nós não temos sucesso aqui na terra. Sem a pessoa de Cristo Jesus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus eu não tenho sucesso, sem Jesus eu não tenho vitória, porque a própria Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós somos pó, nós saímos do pó e vamos voltar também do pó. Pó, toda a gente passa por cima, toda a gente pisa no pó, porque sem Jesus nós somos simplesmente pó. Mas com Cristo Jesus nós somos mais do que um pó. Aleluia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então nós falamos sobre Cristo em nós. E nós vimos que Cristo é uma pessoa. Além de ser uma pessoa, ele também é considerado um lugar. Por isso que o apóstolo, ou seja, o profeta João Batista, vai nos dizer, preparava o caminho. João Batista preparava o caminho para o mestre vir, para Jesus passar. A Bíblia diz que ele era a voz do que clama no deserto. A Bíblia diz que ele preparava o caminho. E a Bíblia Sagrada nos fala que João Batista dizia para o seu povo que deveriam se arrepender, porque está a chegar o reino dos céus. E nós falamos que tipo de reino é esse? Esse reino é Jesus Cristo de Nazaré. Se você ler o contexto, vai conseguir compreender que Jesus é esse tipo de reino que estava para passar, porque João Batista preparava o caminho para alguém passar. João Batista vai dizer que Jesus está vindo, e antes dele vir, nós devemos preparar o nosso caminho, nós devemos nos arrepender. No livro de Salmos, capítulo 113, se a mente não me atraiçoa, o salmista vai dizer assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que há nos céus e o que há na terra. Os que estão no céu não estão no mesmo nível que Jesus. Os que estão no céu para adorar a Jesus têm que levantar a cabeça, porque Jesus está em cima do que aqueles que estão em cima dos céus. Ou seja, Jesus é um tipo de céu também, porque o céu só tem sentido porque Jesus está lá. Porque se Jesus estivesse no inferno, o inferno teria sentido. O que importa é a presença dele, não é o lugar. Aleluia. Porque o céu só tem sentido porque Jesus está no céu. Se o inferno fosse a morada de Jesus, para nós teria sentido o inferno e não o céu. Então o céu só tem sentido porque a presença de Jesus está lá. E para aqueles que estão no céu, Jesus é um tipo de céu também. Aleluia. Porque Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro da nossa fé. Por isso que quando ele morreu, estava no meio de duas pessoas, de dois pecadores. A Bíblia Sagrada fala que tinha um em sua esquerda e havia um em sua direita. Porque o propósito de Jesus aqui na terra é para ligar o homem com outro homem. É um sentido
Jesus é o único mediador entre os homens e entre o Pai e a terra. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas por intermédio da pessoa de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Regeneração, um dos princípios da salvação. O Pai nos acolheu de novo. A Bíblia diz que ele veio para os seus, os seus não lhe receberam, mas todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Intermédio do sangue de Cristo Jesus, nós fomos resgatados. É chamado de redimir, remissão. A palavra remissão significa trazer de volta. Nós que estávamos fora do jardim, Deus nos trouxe de volta no jardim. Por isso, se você ler a história de Jesus, quando Jesus morre e pega um corpo e leva no sepulcro. Quando Jesus fica no sepulcro, depois dos 3 dias, quando Jesus ressuscita, Maria vem no sepulcro, onde estava Jesus. Quando Maria chega no túmulo, não vê o corpo de Cristo Jesus, ela se lamenta, ela chora, porque não está vendo o corpo de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada fala que ela olha para trás, ela viu um homem que estava do lado de fora, e ela pensou que fosse jardineiro. Jardineiro é o homem que trabalha no jardim. Naquele exato momento, Jesus tomou a posição de um jardineiro, a primeira função de Adão, porque no princípio Adão era um jardineiro, porque trabalhava no jardim do Éden. Agora Jesus não fica dentro do túmulo, ele fica fora porque ressuscitou. E quando ele fica fora porque ressuscitou, ele tira a mulher que estava dentro do túmulo, porque a Maria Madalena foi dentro do túmulo para ver Jesus. E Jesus já ressuscitou, então foi fora. E Jesus chama Maria Madalena. Maria Madalena saiu do túmulo e foi fora a se encontrar com Jesus. Ou seja, nós estávamos mortos, nós estávamos fora do jardim, nós estávamos no sepulcro, mas Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos todos, ele está fora, ele chamou a vem para fora, Samuel vem para fora, Cristo vem para fora, Maria vem para fora, Samuel vem para fora, dentro do túmulo, nós estamos fora, aleluia, nós estamos mortos na nossa consciência, nós estamos fora, só que esse fora também é tempo, porque nós estamos dentro de Cristo Jesus, e esse tempo é considerado o jardim. Estão saindo do jardim, mas intermédio da pessoa de Cristo Jesus, nós voltamos para o jardim. Aleluia! Quando Adão saiu do jardim, a Bíblia Sagrada nos fala que na porta do jardim Deus colocou 2 querubins com alguma espada que estava na porta. Adão não pode mais entrar, Adão não pode mais voltar, está fechado, está trancado, vocês estão fora, aleluia. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, aleluia, não tem mais anjo na porta, não tem mais homens na porta. Livro de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta, aleluia. Jesus é a porta para o acesso ao Deus, aleluia. A gente vai descer porque Jesus é a porta. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta do céu. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta do milagre. Jesus é a porta da cura. Jesus é a porta do sucesso. Jesus é a porta da felicidade. Jesus é a porta do doutoramento. Jesus é a porta do pão em nossas casas. Jesus é a porta da igreja. Aleluia. Jesus é a porta. Nós falamos que não adianta simplesmente Jesus estar em nós. É necessário a gente também
palavras estiverem vocês, pedem o que quiserem, e isso vos será feito. E nós falamos aqui durante a semana que essa palavra é Jesus. Se vocês tiverem mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedem o que quiserem. Essa palavra é Jesus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que se fez carne. A Bíblia Sagrada fala no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Intermédio da palavra. A palavra trouxe a existência à luz. A luz se manifestou intermédio da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é a luz. Aleluia. Aleluia. Então, não adianta simplesmente nós, ou seja, Jesus está em nós. E nós também está na pessoa de Cristo Jesus. Porque Deus é um Deus de reciprocidade. Deus é um Deus de reciprocidade. A gente lhe dá, Ele também nos dá. A gente faz para Ele, Ele também faz para nós. A gente opera para Ele, Ele também opera para nós. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós faremos proeza. Nós faremos proeza em Cristo Jesus. Aleluia. E essa é uma palavra profética para nós. Quem crê, acredita que em Cristo Jesus nós faremos proeza. Por isso que nós estamos falando de Deus em 2026. Aleluia. O número 2 é o número do testemunho. O número 6 é o número do homem. Deus nos deu esse ano. E esse ano a gente vai testemunhar a graça de Deus. Vai testemunhar o milagre de Deus. Esse ano a gente vai testemunhar a cura de Deus. Aleluia. São 5 ou 3 pessoas que levantaram a mão. E nós falamos aqui que Jesus é a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e é vida. Você não pode esperar o Pai para colocar a mão sobre a sua cabeça para as coisas começarem a acontecer. As coisas começam a acontecer quando a palavra está sendo liberada. Porque Jesus é a palavra. Aleluia. Você não espera o milagre intermédio de um homem de Deus somente. Jesus faz intermédio